o objetivo nosso com essa mensagem é esclarecer alguns pontos que estão sendo ditos aí sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muitas pessoas na internet têm feito muitas acusações em relação à Igreja Adventista, sobre o dom profético dado a Ellen White. E nós, com esse sermão, nós queremos tirar aqui algumas dúvidas. Quem sabe, de repente, tem algum membro da igreja que tem dúvidas sobre esse assunto, mas principalmente aquelas pessoas que vão nos acompanhar pela internet. Nós sabemos, irmãos, que em todos os momentos da história, Deus teve um remanescente. O que significa a palavra remanescente? É um pequeno grupo, um resto, que era fiel no meio de um grupo enorme de pessoas infiéis. Um exemplo claro na Bíblia. No tempo de Noé, Noé e a sua família era um remanescente, no meio de uma geração toda de pessoas infiéis. No tempo de Jeremias, o profeta Jeremias, juntamente com Baruque, ali também com Ezequiel, Daniel e seus 3 amigos, eram os remanescentes daquele momento, no meio de uma geração de pessoas infiéis. E nós sabemos muito claro que nos últimos momentos da história dessa terra, Deus também tem o seu povo remanescente, aquele povo que é fiel a todos os escritos das Sagradas Escrituras, a todos os ensinamentos, no meio de uma geração de pessoas infiéis. Nós podemos perceber isso aqui com o texto de Apocalipse 12, verso 17. E esse texto diz que esse remanescente, o último remanescente da história da Terra, ele tem algumas características. Nós vamos analisar aqui hoje, estudar, para saber essas características. Aqui diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher, ou seja, Satanás irou-se contra a igreja, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então esse remanescente final, o último remanescente, ele tem 2 características. Essa igreja tem que guardar os mandamentos de Deus e tem também o testemunho de Jesus. E a própria Bíblia explica para nós o que seria esse testemunho de Jesus, porque afinal de contas, os mandamentos de Deus ficam muito claros na mente de qualquer pessoa, que se trata dos 10 mandamentos. E veja o que diz o texto. O anjo então explica para João o que seria esse testemunho de Jesus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Veja, o anjo explicou muito claro para João ali, e ficou fácil para nós aqui também entender. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, traduzindo aqui, é o dom profético. Então essa igreja, o remanescente final, ele tem que guardar os mandamentos de Deus e ele também tem o dom profético manifestado nessa igreja. Tem que ter um profeta moderno nessa igreja. Tem que existir o dom profético. E muitas pessoas têm dito que não existe mais profetas modernos. Muitos criticam a igreja adventista, por exemplo, que nós cremos que Ellen White é uma profetisa moderna. Através dos seus escritos, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E muitas pessoas têm criticado, principalmente a igreja adventista, por esse motivo. De nós cremos que Ellen White, ela foi uma profetisa de Deus. Outros acreditam, que a revelação final foi dada até o último apóstolo, ele foi João. E realmente nós concordamos que tudo o que nós precisamos para alcançar a nossa salvação está escrito nas Escrituras. Só que isso não significa que Deus ele tenha cessado o dom profético e que esse dom não mais seria manifestado na tua igreja. Isso não é verdade. Nós temos, pelo menos, 3 textos no Novo Testamento falando sobre o dom de profecia. Se você olhar na sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 12, quando Paulo faz ali uma lista dos dons espirituais, ele fala que o dom de profecia seria manifestado na igreja. 1 Coríntios capítulo 12 também tem uma lista de dons espirituais e Efésios capítulo 4 também tem uma lista de dons espirituais. Em todas essas 3 listas, nós temos o dom de profecia sendo manifestado dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja cristã. E uma coisa muito óbvia para nós também. Jesus disse aqui em Mateus capítulo 24, que eu gostaria de compartilhar esse texto com você. Vamos analisar aqui algo que Cristo disse. O texto diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Jesus está dizendo para nós aqui, irmãos, falando do tempo do fim,
que surgiriam falsos profetas. Ou seja, se existiriam falsos profetas, isso significa que existiriam também o quê? Verdadeiros, não é? Porque Jesus Cristo não iria nos advertir sobre falsos profetas se não existiriam verdadeiros. Então isso é muito lógico para nós. E um outro texto também no Novo Testamento, nós não formamos aqui uma crença ou uma doutrina com um só texto. Tem vários outros textos da Palavra de Deus, mas eu vou mencionar pelo menos 2 aqui, para embasar aquilo que nós cremos. Tem um outro texto aqui também de João, 1 João capítulo 4, verso 1. Você sabe que o apóstolo João foi o último apóstolo a escrever as suas cartas. Não tinha mais nenhum apóstolo vivo, então ele foi o último. Ele escreveu uma coisa interessante aqui para nós também, veja bem. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Olha só que texto interessante. O apóstolo João foi o último dos apóstolos de Cristo a viver aqui nessa terra. Aproximadamente ali os teólogos dizem que ele morreu aproximadamente ali no ano 100, né? Porque ele foi libertado lá pelo imperador Nerva no ano 95, ele saiu da ilha de Patmos, então ele deve ter morrido ali entre o ano 98 até o ano 100 no máximo. Todos os outros apóstolos já haviam morrido, então João é o último escritor bíblico do Novo Testamento. Ele fez uma advertência para os cristãos, para não crer em qualquer espírito. Antes o quê? Fazer uma análise, uma investigação, porque muitos falsos profetas têm se levantado. Isso fica muito claro para nós. Se o dom profético tivesse cessado com o apóstolo João, o que ele teria falado? Amados, rejeitai tudo que vier pela frente, porque eu sou o último dos profetas, dos apóstolos, então tudo que vier pela frente vocês podem rejeitar, porque esse dom não vai ser mais manifestado. Pelo contrário, ele disse para a igreja cristã o quê? Provar os espíritos, porque existiriam muitos falsos profetas. Se existiriam muitos falsos profetas no futuro, isso significa dizer que existiam verdadeiros profetas também. Mas por que nós estamos falando isso aqui, queridos? Por que nós abordamos toda essa questão do dom profético, do dom dado a Ellen White, que a Igreja Adventista crê, né? Porque eu não sei quantos de vocês aqui conhecem o pastor Paulo Júnior. Ele é de uma igreja protestante, é um pastor que, eu vou ser sincero com vocês, eu tenho uma consideração muito grande por ele. É um excelente pastor naquilo que crê, ele é um pastor que chama o pecado pelo nome. Quem dera, irmãos, quem dera, se nós tivéssemos, muitos dos nossos pastores tivesse ali a coragem que esse homem tem para poder pregar o evangelho e chamar o pecado pelo nome. Talvez não teríamos muitos jovens na nossa igreja fazendo sexo antes do casamento. Talvez não precisássemos de subir aqui no púlpito para poder pedir às irmãs para vestir decente nos cultos. Talvez não teríamos tantas picuinhas dentro da igreja, pessoas disputando o cargo dentro da igreja, conversinha. Porque aquele homem, ele realmente tem muita coragem para pregar o evangelho e fazer exortações. Mas o que nós vemos é que a maioria dos nossos pastores, eu não vou generalizar, mas a maioria deles tem adotado um discurso do politicamente correto, para poder agradar a igreja, para não perder número de membros. Quem dera, irmãos, se muitos dos nossos pastores tivessem a conduta que o pastor Paulo Júnior tem. Eu quero manifestar aqui uma profunda consideração por ele, porque eu gosto das mensagens dele. Embora nós respeitamos e entendemos que ele não tem toda a verdade da palavra de Deus, mas ele fez um vídeo recentemente falando sobre a Ellen White, a Igreja Adventista, como que a Igreja Adventista crê sobre o dom profético dado a Ellen White. Tem um vídeo dele aqui, eu gostaria de pedir o irmão para colocar para nós. É um vídeo curto, eu fiz um corte, e a gente vai trabalhar em cima dessa fala que o pastor Paulo Júnior fez aí em um dos seus vídeos recentemente. É importante dizer primeiro que a minha opinião, as minhas palavras não são direcionadas a pessoas, são apenas as ideias, apenas as doutrinas. Eu conheço adventistas simpaticíssimos, pessoas adoráveis. A nossa igreja até visitou o Museu da Bíblia, que pertence a eles, então eu não tenho problema com essas pessoas. Eu só vou falar do que penso das suas doutrinas, da sua teologia. E o que eu vou falar também não é diferente de que muitos outros teólogos, homens, mestres, mais capacitados do que eu, já disseram. E o que eu vou dizer é aqueles pontos centrais que divergem do cristianismo histórico. Aqueles que você já conhece, como a guarda do sábado, o juízo investigativo, a mortalidade da alma. E eu quero falar um pouco de cada uma delas, porque eu entendo que eles estão equivocados quanto a essas doutrinas
e elas não são compatíveis com o cristianismo histórico. E eu quero começar, por exemplo, falando de Ellen White. Ellen White, ela é considerada como tendo o espírito de profecia. E os seus escritos e os seus ensinos são manifestações do dom da profecia. E eles têm igualdade com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada. E isso para mim é um ataque à suficiência das Escrituras. Porque em Hebreus diz que tendo Deus falado antigamente pelos profetas, nesse último tempo falou pelo seu Filho. Então a revelação final, ela é Cristo e os seus apóstolos. E uma vez que a revelação concluiu, que a revelação terminou com os apóstolos, com o fechamento das Escrituras, não há espaço mais para novas revelações. Portanto, eu não considero os escritos e os ensinos de Ellen White como tendo a mesma inspiração das Escrituras. Bom, acredito que todos vocês perceberam aí a fala do pastor Paulo Júnior. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de fazer uma consideração aqui no que ele falou. Ele mencionou que a Igreja Adventista crê que os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade com a Bíblia. Isso não é verdade, irmãos. Nós não cremos que os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade com a Bíblia. Mas nós cremos que os escritos de Ellen White são inspirados pelo mesmo Espírito Santo que inspirou os apóstolos e profetas. Porém, nós não cremos em níveis e graus de inspiração. Nós cremos que o mesmo Espírito Santo que inspirou os apóstolos e os profetas deu o mesmo grau de inspiração para Ellen White. Nós não cremos que os profetas não canônicos são menos inspirados que os canônicos. Quando eu me refiro a profeta canônico, eu estou me referindo aos profetas que têm algum livro escrito nas Sagradas Escrituras. Então nós vamos começar a trabalhar aqui agora sobre essa fala do pastor Paulo Júnior, que ele disse que nós cremos aí que Ellen White tem a mesma importância que a Bíblia e tal, que a revelação acabou com os profetas. E nós vamos estudar um pouco, então, quem foi Ellen White e fazer uma comparação aqui para saber se ela realmente é digna de ser considerada uma profetisa de Deus. Bom, aqui nós temos a foto de Ellen White, como vocês podem perceber aí. Ellen White, ela nasceu no dia 26 de novembro de 1827 e ela faleceu dia 16 de julho de 1915. O seu ministério, então, começou no ano de 1844, em dezembro de 1844, ela tem a primeira revelação e ela morre, então, no ano de 1915, então, totalizando 70 anos de ministério. Aqui no site da Divisão Sul-Americana, nós temos algumas informações importantes sobre Ellen White. Veja bem aqui. Ellen White foi uma pessoa de notáveis talentos espirituais que viveu a maior parte de sua vida durante o século XIX. Contudo, através de seus escritos, ela continua exercendo um extraordinário impacto sobre milhões de indivíduos ao redor do mundo. Durante toda a sua vida, ela escreveu mais de 5.000 artigos e 49 livros. Mas hoje, incluindo compilações de seus manuscritos, mais de 150 livros estão disponíveis em inglês e cerca de 90 em português. Ellen White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Seus escritos abrangem uma ampla variedade de tópicos, incluindo religião, educação, saúde, relações sociais, evangelismo, profecias, trabalho de publicações, nutrição e administração. Sua obra-prima sobre o viver cristão feliz, Caminho a Cristo, já foi publicada em cerca de 150 idiomas. Realmente, o currículo de Ellen White é um currículo que nós temos que aplaudir. Ela foi uma grande escritora, não só escritora, mas uma profetisa, assim nós consideramos. E o trabalho dela realmente foi um trabalho maravilhoso, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que essa é a profetisa, a pessoa que recebeu o dom profético prometido ali, que se manifestaria na igreja remanescente. Essa igreja ela tem que manifestar duas características, ela tem que guardar os mandamentos de Deus e tem que ter o testemunho de Jesus. Então já cai por terra aquela ideia de que a revelação foi terminada com os apóstolos. Eu vou explicar aqui agora. Mas o pastor Paulo Júnior fez ali algumas afirmações que eu gostaria de tirar a dúvida aqui. Qual é a posição oficial da igreja adventista sobre os escritos de Ellen White? Ele disse que os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade com a Bíblia. Vamos ver aqui então, como que a igreja entende. Eu tenho aqui, irmãos, um livro chamado Nisto Cremos. Acredito que a maioria de vocês aqui conhece, mas eu vou fazer a indicação deste livro para os críticos aí da internet,
que fazem algumas acusações sobre a Igreja Adventista e sobre Ellen White, que comprem esse livro para tirar as suas dúvidas. Aqui nós temos as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista Sétimo Dia. Nós temos 6 doutrinas e os desdobramentos dessas 6 doutrinas culminam com 28 crenças fundamentais. Eu faço um desafio aqui a todos. Em todas as nossas 28 crenças, nós não temos um só dedo de Ellen Goldwhite. Nós não temos. Nós não temos uma vírgula de Ellen Goldwhite. Todas as nossas 28 crenças são baseadas e fundamentadas 100% nas Sagradas Escrituras. Se alguém encontrar nas nossas 28 crenças algum dedo, alguma opinião de Ellen White, eu excluo o meu canal do YouTube, eu tô falando sério com vocês, eu peço até a igreja para fazer uma comissão e me tirar dos púlpitos, porque me dá uma disciplina, porque eu sou um falso profeta, então. Porque o profeta também é aquele que prega aqui na frente, que ensina, que exorta, de acordo com a palavra Nabi no hebraico, ele também é um profeta. Então eu faço aí um desafio. Se alguém encontrar, eu excluo o meu canal no YouTube, eu paro de dirigir pequenos grupos, eu paro de pregar nas igrejas, porque realmente então eu sou um falso ensinador, um falso profeta também. Aqui no livro Nisto Cremos, vamos ver a posição oficial da igreja, porque se você quer saber a opinião sobre uma determinada religião, o que você tem que fazer? Ir direto à fonte. Você tem que ir direto à fonte. Eu não posso... eu quero saber, por exemplo, sobre o que os mormons creem. Eu não posso chegar num católico e perguntar. Eu tenho que ir direto à fonte. Eu quero saber o que os testemunhos de Jeová creem. Eu tenho que ir direto no testemunho de Jeová. Eu não posso perguntar o que um assembleano entende sobre os testemunhos de Jeová. Então vamos direto à fonte, vamos direto aos escritos, aos livros aí publicados pela igreja, a posição oficial que a igreja tem sobre este assunto. Veja bem aqui, no livro Nisto Cremos, na página 289, nós temos a seguinte afirmação. Os adventistas do sétimo dia acreditam que os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Então já cai por terra aquela ideia que o pastor Paulo Júnior mencionou. Não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem ser subordinados. Aqui nós temos também um outro livro chamado Questões sobre Doutrina, que a igreja, pastores da Igreja Adventista também produziu esse livro agora no século XX. E veja bem, aqui nós temos algumas afirmações na página 98. Não consideramos os escritos de Ellen White uma adição ao cânon sagrado das Escrituras. Não os julgamos de aplicação universal, como é a Bíblia, mas particularmente se destinam à Igreja Adventista. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. O que a igreja está querendo dizer com essa afirmação aqui é que eu não posso chegar numa pessoa que nunca ouviu falar em Ellen White, não sabe que existe o dom profético e querer ensinar para ela alguma coisa, falar para ela alguma coisa sobre os escritos de Ellen White. Ela não vai aceitar. Por isso que nós temos essa ideia de que não é uma aplicação universal, porque a pessoa ainda nem conhece os escritos. Como que eu vou chegar para ela e apresentar? Eu tenho que chegar primeiro, apresentar a Bíblia, e assim eu posso falar para ela depois, explicar sobre o dom profético, né? E que foi manifestado aí em Ellen Goldwhite. Outro posicionamento aqui, queridos. Não os consideramos no mesmo sentido das escrituras sagradas, que permanecem como padrão único e exclusivo pelo qual todos os demais escritos devem ser julgados. Temos aqui também outro livro muito bom, Respostas a Objeções. Todos esses livros aí, irmãos, nós podemos adquirir eles na CPB, na Casa Publicadora Brasileira. Alguém da internet que quiser acessar esses livros, digite aí o site da cpb.com.br e você adquire esses livros. Vá direto à fonte, para de falar bobeira na internet, fazer calúnia do nome dos outros, né? Isso é muito feio, isso não é uma atitude de um cristão, fazer isso. Então, nesse livro aqui também, na página 398, nós percebemos o seguinte: os escritos da senhora Ellen White, a quem consideramos como tendo o dom de profecia, são de Deus. Os próprios escritos fornecem a melhor prova de sua origem divina. Todavia, não afirmamos que esses escritos, embora inspirados, devam ser considerados uma segunda Bíblia ou um acréscimo a ela. Então ficou muito claro aqui, queridos. A posição oficial da Igreja Adventista, mostrei para vocês aqui, sobre os escritos de Ellen White, nesses livros aqui, documentos oficiais que a Igreja produziu. Nós não cremos que Ellen White é um acréscimo à Bíblia ou que tem o mesmo pé de igualdade que as Sagradas Escrituras. Mas, volto a repetir, nós não cremos em graus de inspiração. O profeta não canônico, ele não é menos inspirado por Deus do que um profeta canônico.
A função do profeta não canônico, ou seja, aquele que não tem nenhum livro escrito na Bíblia, é levar as pessoas a voltarem-se às Escrituras. Essa é a função do profeta não canônico. Então nós não cremos em graus de inspiração. Agora vamos perguntar para a própria Ellen White qual é a posição dela sobre os seus escritos. E aí a gente vai entender um pouco melhor sobre esse assunto. Veja aqui o que a serva do Senhor diz no livro Primeiros Escritos, na página 78. Veja o que ela disse, queridos. Recomendo-vos, caro leitor, os meus escritos como regra de fé e vossa prática. É isso que está escrito aqui, queridos? Não. Recomendo a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Ela está recomendando a Bíblia, não é os escritos dela. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto de seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Assim tratou Deus com Pedro, quando estava para enviá-lo a pregar aos gentios. Outro texto aqui da serva do Senhor, uma carta escrita no ano de 1901. Veja o que ela disse. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Esta luz deve conduzir as mentes confusas à sua palavra, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Então serão vistas boas obras como luz brilhando nas trevas. Um outro texto aqui também da serva do Senhor. Está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 634. Veja que nós estamos pegando aqui várias afirmações de Ellen White sobre os seus próprios escritos. Os testemunhos, ou seja, os seus escritos, não estão destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido à obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas. Os testemunhos, ou seja, os seus escritos, não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus, e sim exaltá-la e atrair para ela as mentes, para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Bom, acredito que ficou muito claro aqui. Então, se alguém na internet ou alguém de fora da igreja acusa Ellen White ou a Igreja Adventista de que os escritos dela são uma segunda Bíblia, estão no mesmo pé de igualdade, isso não é verdade. Nós vemos bem claro aqui. Agora, irmãos, uma outra acusação também que é muito feita, inclusive foi até falado pelo pastor Paulo Júnior, de que nós, por acreditarmos que nós somos a igreja remanescente, nós cremos que nós somos o único povo que vai ter pessoas salvas. Ou seja, nós somos exclusivistas. Essa é a opinião de muitas denominações cristãs em relação à igreja adventista sétimo dia. Eles dizem que nós dizemos que só nós vamos ser salvos. Então vamos analisar se Ellen White era ou não exclusivista, se ela ensinava que somente adventistas sétimo dia seriam salvos. Veja bem aqui o que está escrito no livro Grande Conflito, na página 449. Irmãos, eu gosto muito desse texto aqui. Veja bem, presta atenção. Mas os cristãos das gerações passadas observaram o domingo, supondo que em assim fazendo estavam a guardar o sábado bíblico. E hoje existem verdadeiros cristãos em todas as igrejas, não excetuando a comunhão católica romana. Veja, ela está falando até da igreja católica aqui. Que creem sinceramente ser domingo o dia de repouso divinamente instituído. Deus aceita a sinceridade de propósito de tais pessoas e sua integridade. Quando, porém, a observância do domingo for imposta por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará desta maneira mais ao papado do que a Deus. Veja aqui, queridos, ela está dizendo que no período da Idade Média, muitos cristãos guardaram o domingo, supondo que assim fazendo estavam guardando quem? O sábado. E Deus aceitou a adoração dessas pessoas porque essas pessoas elas não tinham conhecimento. Você lembra que o chifre pequeno deitou a verdade por terra e o que fez prosperou? As pessoas, irmãos, na Idade Média, elas não tinham todo o conhecimento que nós temos hoje. A verdade da palavra de Deus só foi restaurada no século XIX com o movimento adventista sétimo dia. Nós não somos exclusivistas, pelo contrário, nós temos uma responsabilidade espiritual. Por quê? Porque nós, ali,
temos todas as verdades da palavra de Deus. Eu sei que isso vai doer em muitas pessoas de outras denominações, mas eu convido essas pessoas a estudarem a história da igreja, a estudarem as Sagradas Escrituras, as doutrinas relacionadas aqui que nós estamos apresentando, para saber se realmente a igreja adventista é ou não a igreja remanescente. Você viu que a posição de Ellen White é parecida com a de Paulo lá em Atos capítulo 17? Quando Paulo estava lá na cidade de Atenas, na Grécia, ele disse para aqueles atenienses ali, olha, Deus aceitou a adoração de vocês. Mas quando, porém, Paulo apresentou a verdade, ele disse, agora Deus vai julgar vocês sobre o conhecimento que vocês têm agora. Né? Deus requer de vocês agora um arrependimento, porque Paulo estava ali pregando sobre o Deus verdadeiro. Até então eles seriam julgados de acordo com a luz que eles receberam. Então não tem essa ideia, irmãos. Todas as pessoas vão ser julgadas de acordo com a luz que elas tiveram sobre as Sagradas Escrituras. Não tem isso de que só a igreja adventista vai ser salva. Pelo contrário, muitos de nós aqui vamos nos perder porque nós temos a verdade e muitos de nós não praticamos essa verdade. Pelo contrário, é uma responsabilidade ainda muito maior. Veja outro texto aqui da serva do Senhor em relação a esse assunto. Grande Conflito, página 383. No capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com essa passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Veja a declaração que Ellen White diz, sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Ela está dizendo aqui, irmãos, que a grande maioria dos servos de Deus, dos filhos de Deus, dos adoradores de Cristo, estão nas igrejas protestantes. Não excetuando na comunhão católica, como ela disse lá naquele outro texto do livro Grande Conflito, página 449, como nós lemos aqui. Então essa afirmação ela não é verdade, de que nós somos exclusivistas. Outro texto aqui, Grande Conflito, agora na página 390. Apesar das trevas espirituais e do afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda faz parte delas. Eu gosto muito disso, irmãos. Eu gosto muito quando a gente estuda, a gente vê que realmente todas aquelas acusações que Satanás tem aí, levantado pessoas para falar a nosso respeito, da igreja, dos escritos de Ellen White, essas acusações são falsas. Bom, Ellen White nós já vemos aqui que ela não era exclusivista, né? Não acreditava nisso, de que só nós vamos ser salvos. Vamos ver a posição da igreja também. Eu tenho um texto aqui no livro Nisto Cremos, na página 223, a crença número 13 que nós temos. Veja a posição oficial da igreja em relação a essa questão do exclusivismo aí, se nós somos ou não exclusivistas. Deus tem seus filhos em todas as igrejas, mas é através da igreja remanescente que ele proclama a mensagem que deverá restaurar a verdadeira adoração, mediante o chamamento de seu povo para fora dos círculos da apostasia e a preparação dos mesmos para o retorno de Cristo. Amém, né? Que Deus seja louvado. Nós cremos então, irmãos, que tem filhos sinceros de Deus em todas as igrejas. Porque essas pessoas estão vivendo de acordo com a luz que elas receberam, que elas tiveram. Irmãos, tem um texto da serva do Senhor. Por mais curioso que possa parecer, eu não coloquei aqui porque senão nosso sermão ia ficar muito grande, né? Não é o assunto. Mas ela disse que algumas pessoas que não tiveram um conhecimento claro da palavra de Deus, provavelmente ali pessoas que viveram em florestas, né? Nós estamos falando ali de índios e etc., que vão estar no céu e essas pessoas vão olhar as marcas de Jesus na sua mão e vão perguntar para ele, que marcas são essas? E aí Jesus vai apresentar para essas pessoas o porquê que ele está com as marcas nas mãos, porque você sabe que Jesus Cristo vai continuar com as marcas da cruz. Isso significa que pessoas, irmãos, vão ser salvas sem nunca ter lido a Bíblia, porque o Espírito Santo se revela de diversas maneiras. Lá em Romanos capítulo 1, verso 20, o apóstolo Paulo disse que muitos pagãos, homens que viviam, numa região que não tinham condições nenhuma de ter um contato com a palavra de Deus, eles observaram a natureza e eles vão ver ali a ordem das coisas, do sol, da lua, das estrelas, das estações, dos animais, e eles vão entender que tem um Criador por detrás daquilo. Eles vão adorar esse Deus de acordo com a luz que eles tiveram de Deus sobre o quê? A natureza. Então, o padrão que as pessoas vão ser julgadas do conhecimento é o quê? Natureza.
Nós aqui somos diferentes porque nós temos todo o conhecimento. Martinho Lutero foi salvo, irmãos. Nós cremos, né? Guardando o domingo, acreditando em batismo de crianças. Mas essa não era a verdade presente para aquele momento. O movimento da Reforma Protestante estava ali restaurando as verdades. Eles não conseguiram restaurar todas as verdades. Porque o de Satanás, sabendo que os reformadores estavam restaurando as verdades da palavra de Deus, sabe o que ele fez? Começou a disseminar contenda entre os reformadores. E aí o luteranismo começou a disputar com o calvinismo, né? Os anabatistas, outros reformadores foram criando outras igrejas, e aí foi aquele conflito. Hoje nós temos 47 mil igrejas cristãs em todo o mundo. 47 mil igrejas. Cada uma em cada esquina ensinando que diz que tem a verdade. Satanás é estrategista, irmãos. Satanás não ia ficar de braços cruzados, sabendo que a verdade de Deus estava sendo restaurada. Bom, agora nós vamos fazer uma comparação, então. Se Ellen White, ela pode ser realmente considerada uma profetisa. Nós vamos fazer uma comparação aqui de Ellen White com o profeta João Batista. Por quê? Como vocês podem ver aqui na foto, Ellen White, nós cremos que ela é uma profetisa não canônica. Volto a repetir, não canônica porque não possui nenhum livro nas Sagradas Escrituras. João Batista, ele também é considerado um profeta não canônico. Por quê? Porque ele não tem nenhum escrito, não tem nenhum livro ali. Você pode procurar a Bíblia aí, de uma capa a outra, não tem nenhum livro escrito por João Batista. Então nós vamos fazer uma comparação com dois profetas não canônicos. Nós vamos traçar aqui um paralelo entre a obra de João Batista e a obra de Ellen White, para a gente saber que se Ellen White é ou não uma verdadeira profetisa de Deus. Porque ninguém duvida da conduta de João Batista, de que ele era um profeta. Mas vamos então analisar o caso de Ellen White. Veja bem aqui, queridos. Eu tenho aqui o gráfico para mostrar para vocês. O gráfico da profecia de Daniel 8, verso 14, da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Como vocês podem perceber, essa profecia ela é dividida em duas partes. A primeira parte são os 490 anos que são determinados para o povo de Israel, para Deus ali reforçar a aliança com o povo e estender essa aliança com os gentios, que essa profecia, essa primeira parte, termina então no ano 34, e nós temos uma segunda parte da profecia que vai do ano 34 até o ano de 1844. Irmãos, qual foi o profeta que Deus levantou, que foi chamado por Deus no final do cumprimento da profecia dos 490 anos? Qual foi o profeta que preparou a primeira vinda de Jesus? João Batista. João Batista, então, foi chamado por Deus para preparar ali o cenário para que os judeus aceitassem o verdadeiro Messias, porque muitos falsos Messias estavam surgindo ali no meio do povo. Até Barrabás foi tido como um Messias. Então Deus tinha que levantar um profeta para poder alertar o povo, preparar o povo, para que eles não fossem enganados e aceitassem o verdadeiro Messias. A palavra ali no hebraico, hatak, de acordo com Daniel capítulo 9, verso 24, ela significa também separado, cortado. Então, por isso que nós cremos que essa profecia das 2.300 tardes e manhãs é a mesma, porém ela é dividida. A palavra hatak no hebraico significa cortado, separado. Então, esses 490 anos estavam separados para o povo de Deus, para o povo judeu. No final dessa primeira parte da profecia, João Batista é chamado por Deus, um profeta não canônico, para preparar o mundo para a primeira vinda de Cristo. E qual profeta aqui, irmãos, que Deus chamou no final da profecia das 2.300 tardes e manhãs? Ellen White. Veja a similaridade. Nós temos um profeta sendo chamado no final da primeira parte da profecia e nós temos outro profeta agora sendo chamado no final, né, da segunda parte da profecia. Deixa eu falar outra coisa aqui antes que eu me esqueça. Ellen White, irmãos, ela não foi a primeira pessoa a ser chamada para esse dom profético aqui. Outros dois homens foram chamados antes dela. O nome do primeiro foi William Foy. Ele teve algumas revelações de Deus e ele achou muito complicado dar aquelas revelações ali para o povo. Ele chegou a temer. E também um segundo homem que Deus assim chamou, né, chamado Hazen Foss. Esse homem também negligenciou ali a mostrar ali os sonhos, as visões que Deus estava dando para ele, para o povo, porque era muito complicado, irmãos, ser um profeta no tempo de Ellen White. Por isso que esses homens recusaram. E aí Deus chamou a Ellen White, ela foi, digamos assim, a terceira a ser chamada para esse propósito. Hoje muitas pessoas se alegam em ser profeta,
diz ter o dom de revelação, dizem que revela tudo nas igrejas. Muitos querem ser aclamados como profeta, mas naquele tempo não era assim. Nem nos tempos bíblicos, né? Então nós temos aqui a primeira característica. Os dois foram chamados no final das duas partes da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Veja aqui outra característica. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 3, verso 4, verso 5. O texto diz assim: E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Veja bem, queridos, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província ao redor do Jordão. Isso significa para nós que no tempo do profeta João Batista houve um grande despertamento o quê? Religioso. Vinham pessoas de todos os locais da Judéia, de outros locais, a Jerusalém, Samaria, etc., toda a província ao redor do Jordão, para ali ter com João. Houve um grande despertar religioso no tempo do profeta João Batista. E Ellen White? Veja o que ela disse aqui no livro Grande Conflito, na página 611. Falando do movimento adventista, na época dela, 1844, 1840, naquele momento. O movimento adventista foi uma manifestação gloriosa do poder de Deus. Em alguns países houve mais interesse religioso que se tem testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XVI. Ou seja, nós temos no período de Ellen White também o quê? Um grande despertar religioso. No tempo de João Batista, grande despertar religioso. Tempo de Ellen White, grande despertar religioso. O paralelismo que nós vamos traçar aqui é muito idêntico. Eu não acredito que isso é coincidência, irmãos. Eu acredito mais que é providência de Deus. Vamos agora para um texto curioso aqui, outra característica, que está aqui em João capítulo 1, verso 19 até o verso 21. Veja bem, queridos. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então o que é? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Veja bem, queridos. Quando as pessoas foram interrogar o profeta João Batista, perguntando quem ele era, perguntou se ele era profeta. E o que ele respondeu, irmãos? Não sou profeta. João Batista não se considerava um profeta. Embora ele era um profeta, ele não se aclamava, não reivindicava o título de profeta. Ele não se considerava um profeta. E Ellen White? Vamos analisar aqui um texto da serva do Senhor. Livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 32. Veja bem, queridos. Alguns tropeçaram no fato de haver eu dito que não reivindico ser profetisa. E tem perguntado: por que é isto? Não tenho tido reivindicações a fazer, apenas que estou instruída de que sou a mensageira do Senhor, de que Ele me chamou em minha mocidade para ser sua mensageira, para receber-lhe a palavra e dar clara e decidida mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, queridos, a Ellen White está dizendo para mim e para você que ela não se considerava o quê? Uma profetisa. Ela não se considerava uma profetisa. João Batista não se considerava, embora ele era um profeta, ele não se considerava. Ellen White, embora ela era uma profetisa também, ela não se considerava uma profetisa. Veja que a maioria dos servos de Deus, quando eles são chamados para o cargo, o ministério de profeta, a maioria deles não querem ser profeta ou não alegam o título de profeta. Quando Jeremias foi chamado para ser profeta, ele não queria ser profeta. Está lá no livro de capítulo 1 do profeta Jeremias, dá uma olhada lá para você ver. Moisés não queria ser profeta, tanto é que a ira de Deus se acendeu contra Moisés ali, pedindo para ele ir lá tirar o povo do Egito. Isaías não queria ser profeta quando ele quando ele teve uma visão ali do trono de Deus, Isaías capítulo 6, verso 1, ele: ai de mim que sou um homem de lábios impuros, estou no meio de um povo de lábios impuros. Como que eu vou pregar para esse povo? Jonas não queria ser profeta, não queria ir lá na cidade de Nínive. E hoje, no século 21, tem muitas pessoas afirmando serem profetas de Deus. É ou não é uma coisa interessante da gente analisar?
Porque o verdadeiro profeta de Deus, ele sabe que ele é chamado para pregar verdades que vão de encontro às pessoas. As pessoas não vão aceitar a mensagem do profeta. Porque o profeta, ele vem para corrigir vidas, queridos. Quem quer ter a vida corrigida aqui? Amém, né? Deus seja louvado que vocês responderam amém. Porque muitas pessoas não querem ter a vida corrigida. Quando o profeta dá a mensagem, a gente, irmãos, faz uma coisa interessante. Nós oramos aqui na frente, a gente pede o Espírito Santo para poder iluminar o profeta, né? o mensageiro que está aqui na frente. Mas quando o profeta ou o mensageiro prega aqui, muitas pessoas não gostam da mensagem. Ah, esse irmão é muito fanático, esse irmão é alarmista, extremista, não é bem assim. Mas a gente clama o Espírito Santo, mas quando Deus fala, as pessoas não querem aceitar a mensagem. Vamos aqui analisar agora outro item, queridos. Jesus disse aqui sobre João Batista em Lucas capítulo 7, verso 27. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. Meus queridos, Jesus está dizendo que João era o que dele? Meu mensageiro. Jesus chamou João Batista de meu mensageiro. Olha que curioso. Livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 32. Servo do Senhor diz assim: cedo em minha juventude, foi-me perguntado várias vezes: sois uma profetisa? Tenho respondido sempre: sou a mensageira do Senhor. Sei que muitos me têm chamado profetisa, porém eu não tenho feito nenhuma reclamação desse título. Meu Salvador declarou-me ser eu sua mensageira. Teu trabalho, instruiu-me ele, é levar minha palavra. Irmãos, olha só que coisa interessante. Jesus chamou o profeta de João Batista de quê? Meu mensageiro. Ele disse para Ellen White que ela era o quê? Minha mensageira. Olha que curioso. Outra característica ali, que diz que você vai vendo aí as similaridades entre os dois profetas. Vamos lá, vamos prosseguir aqui no conhecimento. Aqui no livro de João, capítulo 5, verso 33, verso 35, verso 36, aqui diz algo interessante aqui também. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Isso aqui é Jesus dizendo, tá, queridos? Ele era a luz que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Jesus está dizendo aqui que João Batista era uma luz. O seu testemunho era uma luz, mas era uma luz menor, não é? Todo mundo entendeu? E Jesus disse o quê? Mas eu tenho maior testemunho que o de João, ou seja, Jesus está dizendo que João Batista era uma luz menor e que ele, o próprio Cristo, era uma luz maior. Veja o que está escrito no livro Comportor Evangelista, na página 125. Servo do Senhor diz assim: pouca atenção é dada à Bíblia, e o Senhor deu uma luz menor para guiar homens e mulheres à luz maior. Ó, quanto bem poderia ser feito se os livros que contêm esta luz fossem lidos com a resolução de se executarem os princípios que eles contêm. Haveria uma vigilância 1000 vezes maior, um esforço abnegado e resoluto 1000 vezes maior, e muitos mais estariam agora regozijando-se na luz da verdade presente. Ellen White, Deus, na verdade, ali, revelando para Ellen White, disse o quê? Que o testemunho dela, que são os escritos dela, é uma luz menor, para guiar homens e mulheres à luz maior. Outra característica, Lucas capítulo 7, verso 29, verso 30. Aqui menciona outra informação interessante sobre o ministério de João Batista. E todo o povo que o ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Veja que João Batista ele recebeu uma grande oposição ao seu ministério, ao seu trabalho. Os fariseus, os mestres da lei, os doutores da época, a liderança religiosa da época, criticaram João Batista. Teve uma guerra contra o seu ministério, irmãos. Foi rejeitado pela maioria do povo. E Ellen White? Não sei quantos de vocês têm aqui esse livro, também vendido na CPB, na Casa Picadora. Esse livro aqui, irmãos, Ellen White, Mulher de Visão, foi escrito pelo neto dela, Arthur White.
Olha só o que diz aqui na página 217. O neto dela falando, tá? Então nós podemos confiar. Era um parente próximo dela dizendo. Ellen era consciente da guerra contra o seu ministério. Ellen White foi bem aceita, meus irmãos, no tempo dela? Não foi bem aceita. Todos os profetas de Deus, irmãos, que estão aí na Bíblia, não são bem aceitos no seu tempo. Eles deixam um legado, eles podem ser aceitos em períodos posteriores, mas no seu tempo, eles não são aceitos porque eles levam uma mensagem que vai de encontro às pessoas. João Batista foi rejeitado pelo povo. Ellen White foi rejeitada no seu tempo também. Ambos os dois profetas foram rejeitados pela maioria do povo. Veja aqui outra característica, queridos. Presta atenção. João capítulo 10, verso 40 e verso 41. Ele voltou de novo para o lado leste do Rio Jordão, falando aqui de Jesus. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou por ali. E muita gente ia vê-lo dizendo, João não fez nenhum milagre. Não é isso? João não fez nenhum milagre. João não fez nenhum milagre. Mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. O profeta João Batista, ele era considerado um profeta. É um profeta não canônico. Mas ele operou milagres, queridos, no meio do povo? Ele fez algum milagre ali, operou, pessoas começaram a andar, o cego começou a enxergar, o surdo começou a ouvir? Não. João Batista não operou nenhum milagre. E Ellen White? Veja o que está escrito aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 54. Alguns declaram sua incredulidade na obra que o Senhor me deu a fazer, porque, segundo dizem, a senhora White não opera milagres. Mas os que andam à procura de milagres como sinal de guia divina, acham-se em sério risco de engano. É declarado na palavra de Deus que o inimigo operará por meio de seus agentes que se apartaram da fé e estes, semelhantemente, hão de operar milagres, até fazendo fogo cair do céu à vista dos homens. Por meio de prodígios de mentira, Satanás enganaria, se possível, os próprios escolhidos. Veja, irmãos, Ellen White operou algum milagre no tempo dela? Não, nenhum milagre foi operado por ela. E ela disse, algumas pessoas estão aí duvidando do meu ministério, por quê? Porque eu não opero milagres. A serva do Senhor disse, irmãos, que Satanás faria dessa questão de milagres uma obra de engano muito grande no meio do povo. Tem igrejas aí, irmãos, eu lembro que quando eu estava conhecendo a minha esposa, ela era pentecostal, na época, a gente não conhecia ainda a igreja adventista, e eu ia numa denominação que ela ia, pentecostal, e lá tinha um culto toda quinta-feira, e um irmão de fora lá, que ele revelava tudo, era um profeta que eles tinham lá. E eu queria, né, olha só pra você ver, até eu fui enganado com isso. E ali o povo juntava na igreja, a igreja enchia naquela quinta-feira à noite, e ali o irmão revelava tudo, fazia milagres, né? Assim ele dizia que fazia milagres. O povo ia na igreja por quê? À procura de revelações e milagres. Mas a Bíblia não era aberta um minuto do culto, queridos. Eu presenciei aquilo. Nem um minuto a Bíblia era aberta. Porque o povo queria ir atrás de milagres, revelações, curas, querendo namorado. Será que aquela pessoa ali é certa para mim? Vamos ver o que o irmão lá vai revelar. Mas não revela na Bíblia. Quer saber quem é a pessoa certa para você? Leia 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Não vos ponhais em julgo desigual. Começou errado. Quer saber se a pessoa é certa para você? Não se põe em julgo desigual. Todas as respostas, irmãos, estão na Bíblia. Nós não precisamos de Ellen White para poder formar nossas crenças. A função de Ellen White, assim como João Batista, era levar o povo para as Sagradas Escrituras. Eu preciso dos escritos de Ellen White para saber que eu preciso de uma reforma de saúde? Não, basta eu ler lá 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, verso 20. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu preciso dos escritos de Ellen White para saber que o sábado não foi abolido? Não, está lá, Mateus capítulo 5, verso 17. Jesus falou lá que não é para tirar nenhum traço da lei até que tudo se cumpra. Mas qual é a função dos escritos de Ellen White? Assim como a função de João Batista? Levar, corrigir vidas e levar as pessoas aos pés das Sagradas Escrituras e aos pés de Jesus Cristo. Amém, né, irmãos? Amém. Agora eu gostaria de fazer aqui umas considerações finais sobre os escritos de Ellen White. Bem rapidinho aqui, para nós. Aqui no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 27, ela disse assim: nessas cartas que escrevi, nos testemunhos de que sou portadora, apresento-vos aquilo que o Senhor me tem apresentado a mim. Não escrevo nenhum artigo expressando meramente o que, queridos? O que está escrito ali?
minhas próprias ideias. Todos os escritos de Ellen White, todas as palavras que ela mencionou ali, queridos, não foram expressadas o quê? As suas próprias ideias. Você sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque tem gente que aceita o que a Ellen White falou sobre a música. Você viu o que a Ellen White escreveu sobre a música? Nós temos que reformar a igreja. Está entrando funk dentro da igreja, está entrando pagode. Mas chega na hora dos escritos dela sobre saúde, não, isso aí foi a opinião dela. Não é bem assim, né? Acho que a gente poderia ponderar um pouco mais, não é bem assim. Não, lá o indivíduo aceita uma parte, mas rejeita outra. Nossa, você viu o que a Ellen White escreveu sobre conduta cristã? Nossa, viu? Realmente, nós precisamos de uma reforma na igreja, né? Precisamos melhorar e tal. Mas aí o que Ellen White escreveu sobre a vida no campo? Não, isso aí eu acho que é muito difícil, é complicado, né? Não é para o nosso tempo, não dá. Se todos nós saímos das grandes cidades, como é que vai fazer? A pessoa aceita uma parte dos escritos dela, mas rejeita a outra. Ela disse aqui, não escrevi nenhuma vírgula, queridos, que não for da vontade de Deus, que não for inspiração do Espírito Santo. Veja aqui o penúltimo texto que nós vamos ler aqui. Outra consideração aqui sobre os escritos de Ellen White. Está no livro Primeiros Escritos, página 76, página 77. Quando o Senhor, no início, me deu mensagens para levar ao seu povo, foi-me difícil apresentá-las. E muitas vezes eu as amenizei e as tornei mais suaves pelo temor de ferir alguém. Veja, queridos, olha o texto que a serva do Senhor escreveu. Fui levada em visão à presença de Jesus. Ele me olhou com um semblante carregado e desviou de mim o seu rosto. Não é possível descrever o terror e a agonia que senti. Um anjo mandou-me levantar, e o quadro que meus olhos enfrentaram dificilmente poderá ser descrito. Um grupo foi apresentado diante de mim, cujos cabelos e vestes estavam em desalinho e rasgados. Segue o texto. E cujos rostos eram o quadro do desespero e do horror. Eles se aproximaram de mim, tiraram as suas vestes e as esfregaram nas minhas. Olhei as minhas vestes e vi que estavam manchadas de sangue, e esse sangue abria nelas buracos. O anjo me disse: este não é o teu caso agora, mas esta cena foi apresentada diante de ti, para que saibais qual será a sua situação se negligenciares declarar aos outros o que o Senhor te tem revelado. Vocês entenderam ali a mensagem, queridos? Nossa, eu sinceramente, eu até rompi aqui com o texto. A serva do Senhor está dizendo que ela tentou amenizar as mensagens. Não, acho que eu vou ferir as pessoas, eu não posso falar dessa maneira, vou atacar as pessoas direto, a conduta de pessoas aqui, eu não posso fazer isso, eu vou tentar amenizar. Ela foi levada a uma visão, queridos, e Jesus com um semblante carregado, desviou o rosto dela. E ali foi mostrado para ela um grupo de pessoas com as suas vestes, com o sangue ali nas vestes, e esse sangue foi salpicado nas vestes dela. E o anjo falou: esse aí não é o seu caso agora. Mas eu vou cobrar. É como se Deus estivesse dizendo assim: o sangue daquelas pessoas vão recair sobre você se você não anunciar as verdades. Veja que o profeta Ezequiel disse a mesma coisa. Na verdade, Deus disse para o profeta Ezequiel, né? Capítulo 33, verso 7. Ô filho do homem, se você negligenciar a pregar a verdade, a mensagem para o ímpio, o que está lá escrito no livro de Ezequiel? Vai recair sobre você a vida dele. É ou não é verdade? Está escrito lá. Da mesma forma que Deus agiu com Ezequiel, ele agiu com Ellen White aqui nessa questão. Agora, o último texto aqui, queridos. Última consideração aqui sobre os escritos de Ellen White. Livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 48. O último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás trabalhará engenhosamente de diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Queridos, ela disse aqui que o último engano de Satanás vai ser o quê? Anular os escritos dela, os escritos do dom profético. Eu diria que Satanás tem dois últimos enganos, né? Para o cristianismo no geral, qual que vai ser o último engano de Satanás? A falsa vinda de Jesus. É ou não é verdade? Você já leu lá no livro Grande Conflito? Satanás, queridos, a Ellen White chega a dizer no livro Grande Conflito, página 557, que Satanás vai dar ordem aos demônios para fazer uma falsa ressurreição dos apóstolos. O apóstolo João, Pedro, Tiago, vai ressuscitar, queridos. E aparecer no meio do povo, olha ali, Jesus veio.
O domingo que é o dia certo, sábado é coisa de Antigo Testamento. Está lá, livro Grande Conflito, página 557, lê lá para você ver. As pessoas vão ser enganadas com o aparecimento da volta de Cristo, mas Jesus disse que ele voltaria sobre as nuvens do céu e todo olho verá. Jesus não vai pisar aqui nessa terra. Mas os nossos irmãos evangélicos vão acreditar que Jesus veio. Satanás vai pisar aqui no nossa terra, se dizendo ser o Cristo. Mas o último engano do diabo dentro do remanescente, esse aí é o engano para o cristianismo geral. O último engano de Satanás dentro do remanescente, sabe o que é? Anular os testemunhos. Não, isso daí não é para o nosso tempo. Ellen White é muito fanática, não é bem assim, a gente pode ponderar as coisas. Tem pessoas que nem acreditam, irmãos, na data de 1844. Eu não entendo como que essas pessoas são batizadas. Nós, muitas das vezes, temos aquela ideia, desculpa a expressão aqui, ridícula, de achar que números, queridos, vão agradar a Deus. Eu tenho certeza com você que Deus prefere um Jó do que 50 Judas. O que adianta estar aqui na igreja e não trabalhar para Deus, não viver de verdade a palavra? A gente quer números. Pessoas estão sendo batizadas na nossa igreja, irmãos, sem apresentar para elas os escritos de Ellen White. Eu encontrei com indivíduos que não creem na data de 1844, fazendo arruaço dentro da igreja, indo na associação perguntar sobre a data de 1844. Eu estou falando sério que eu presenciei isso. Satanás vai fazer isso, queridos. E nós precisamos estudar os escritos da serva do Senhor. Por quê? Porque ali contém verdades importantes que vão levar o nosso povo para as verdades das Sagradas Escrituras, para preparar para a volta de Jesus. É uma bênção, irmãos, muito grande o que nós temos em nossas mãos. Nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos um profeta moderno para nos ajudar a serem salvos. Só vai ficar de fora quem realmente quer, queridos. Quem fizer a sua escolha pessoal.